Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que legal, né? Podermos estar aqui juntos nessa nova empreitada. Dando continuidade então às nossas constatações de ontem. A gente ontem falou muito da indústria cultural, falamos do Walter Benjamin, falamos do Adorno. Isso é muito interessante no sentido de que a gente pode fazer links disso com outras questões. E a proposta que eu tenho hoje para vocês, ela se aprofunda, vamos colocar assim, na questão do modo como essa indústria cultural ela vai nos domesticando lentamente, ela vai filtrando os nossos gostos e, dependendo da época em que estamos, ela vai se transformando, ela vai se readequando às novas tendências e sabe muito bem escolher o que lançar para determinados grupos. É meio louco a gente pensar que esse mecanismo ele tem vida própria. Sempre me vem à mente, né, o 1984 do George Orwell, que é um livro incrível. Aquela coisa do grande irmão, da grande câmera, da grande angular que nos vigia, que nos controla. Então a gente pode também associar, né, por que não, essa questão da indústria cultural como um braço desse grande irmão, ou melhor, um dos olhos desse grande irmão. Esse grande irmão como aquele que tudo vê, tudo sabe e tudo controla. Se alguém tiver dúvidas com relação a isso, viajando com relação a isso, é só olhar à sua volta. Hoje nós não conseguimos fazer praticamente nada sem sermos vigiados. A gente entra numa loja, tem uma câmera. A gente sai para a rua, tem uma câmera. Estou aqui conversando com vocês diante de uma câmera. Então a angular ela virou uma companheira nossa. Então, nesse sentido, hoje eu também trago para vocês aqui, fazendo um link da semiótica com o cinema, eu trouxe para vocês aqui uma situação bem interessante, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: o professor André, ele não está tomando partido de pensamentos que transitam pela discriminação, pelo racismo, pela exaltação da opressão. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou pura e simplesmente tentando evidenciar aqui a possibilidade, ou melhor, o direito de podermos tomar contato com outras visões de mundo. Muitas das vezes, essas visões de mundo, elas se transformam com o tempo. E isso tem uma relação direta com aquela questão que eu venho abordando com vocês já desde o início da nossa disciplina, e que se refere à questão da ideologia. É o que o Voloshinov trabalha muito, né? Aquela questão que ele aborda recorrentemente
acerca do signo ideológico. Então a gente pode pensar que essa situação que mudou em termos de significação de um tempo para o outro, que essa situação sofreu essa mutação muito também em virtude de um controle da própria indústria cultural. Eu vou dar o exemplo aqui agora e vocês vão entender por completo o que eu estou falando. Hoje nós trataremos do cinema. Então a gente tem o filme E o Vento Levou. Lembra que eu falei que eu ia trabalhar um filme hoje com vocês? Comentei isso no vídeo passado. Ele é de 1939, dirigido por Victor Fleming, Vivien Leigh no elenco. Demorou muito para escolher a atriz. Eles queriam escolher a atriz perfeita, então foram lá, fizeram vários testes. Várias atrizes da época se candidataram ao papel da Scarlett O'Hara. E coube à inglesa Vivien Leigh dar vida a essa moça do sul dos Estados Unidos, vamos colocar assim, uma moça sulista, uma menina da alta classe dos fazendeiros do sul dos Estados Unidos, mais especificamente da Geórgia, o estado da Geórgia. Então o filme é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque mostra uma visão dilacerante da Guerra de Secessão que aconteceu lá nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, que rolou de 1861 a 1865. Essa Guerra Civil, ela radicalmente, drasticamente, dramaticamente mudou o panorama do país, mudou o panorama dos Estados Unidos, porque houve uma divisão ali, houve um racha, né? O norte, que era um lugar, digamos assim, cuja economia se pautava pelas manufaturas, pelas empresas, nós tínhamos o norte e nós tínhamos o sul. O sul que tinha aquele esquema de plantation, aquele esquema das fazendas de algodão, aquele esquema que valorizava ainda a escravidão mesmo. O filme se passa nesse cenário com ênfase total no sul dos Estados Unidos. Então a gente vê ali o tempo todo, né, essa questão da exaltação de um lado da história. Um lado da história. Que foi o lado que perdeu. E que era o lado, digamos, errado. Porque era o lado que valorizava a escravidão. Então a gente pode pensar assim, poxa, este filme E o Vento Levou é um filme denúncia ou é um filme que passa pano para a escravidão? Bom, nós podemos assistir ao filme e realizar N interpretações. Este filme aqui, ele está entrando como uma obra de arte, como eu falei ontem, uma obra de arte que possui unicidade, que possui singularidade, que possui autenticidade, que possui uma aura. Este filme possui tudo isso e mais um pouco. E o que acontece? Enquanto um signo ideológico, as percepções que as pessoas tiveram acerca dele e que hoje têm acerca dele são distintas. E tem ocorrido muito
um certo cancelamento deste filme nas redes sociais, nas plataformas de streaming, por exemplo. Porque, é claro, evidentemente, as plataformas elas querem valorizar a opinião, os gostos de quem assiste. Até certo ponto, né, gente? Sabemos que tem toda uma questão de manipulação aí por trás também, né? Estou me referindo às gigantes do meio aí, como, por exemplo, a Netflix, que, ao que me consta, é a maioral. Então a gente tem que pensar, poxa, a Netflix, quando ela retira do seu catálogo o filme E o Vento Levou, cedendo a todo um clamor de cancelamento que a sociedade americana começou a bombar nas redes, isso totalmente por conta do terrível assassinato do George Floyd, que desencadeou inúmeros protestos, não só nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como mundo afora. Muito desse cancelamento, muito não. Esse cancelamento, ele extravasou o território americano e chegou em outros países da Europa. E, curiosamente, nós vimos aqueles momentos em que as pessoas elas retiravam as estátuas, na verdade, das praças, estátuas daqueles homens que durante muito tempo eram considerados como grandes figuras públicas, mas que em suas respectivas biografias continham também um viés escravocrata, um viés de exploração, enfim. E ao longo do período, em várias partes do globo, a gente presenciou o cancelamento dessas estátuas e de tudo que essas estátuas representavam, ou melhor, representam. E volto a dizer, olha como que aqui, neste quesito, entra em cena a questão do signo ideológico e das ressignificações que o signo ideológico ele adquire e que lhe é proposto através das nossas visões que se transmutam o tempo todo, né? Ou melhor, podemos pensar também, somos levados a transmutar essas nossas percepções. Esse é um dado interessante também, né? O modo como somos manipulados pelo sistema. Eu digo isso porque até então nunca se pensou em cancelar estátua nenhuma. E a partir de um determinado momento, alguma luz se acendeu e as estátuas começaram a serem jogadas nos rios da vida e mundo afora. Volto a dizer, não estou aqui colocando o meu juízo de valor acerca do ato em si, do cancelamento, nem questionando a sua validade. Estou apenas trazendo à baila a questão desses cancelamentos e tentando entender o porquê disso, me baseando na noção do Voloshinov, de signo ideológico, que tem tudo a ver com a nossa disciplina aqui de semiótica. Então, levando isso agora para o espectro do filme E o Vento Levou, olha que interessante. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês terem noção do que a gente está falando. Havia uma terra de fidalgos e de plantações de algodão. Chamava-se Velho Sul. Lá, nesse belo mundo, o cavalheirismo teve seu último grande momento. Lá puderam ser vistos pela última vez os cavalheiros e suas damas, os senhores e os escravos. Você só vai encontrá-la nos livros, pois ela não é mais que um sonho relembrado.
uma civilização que o vento levou. Vamos ver. Tolices. Guerra, guerra, guerra. Essa conversa de guerra estragou todas as festas desta primavera. É tão monótono que dá vontade de gritar. Dona Scarlett, onde vai sem o Charlie, ainda mais que já começou a serenar? E por que foi que não convidou os cavaleiros para jantar? Tem menos educação que o trabalhador. Não foi assim que eu e Dona Ellie ensinamos. Dona Scarlett, entra! Entra já antes que pegue uma friagem. Não, vou esperar o papai voltar da casa dos Wilkes. Volta já pra cá! Volta já! Eu não quero, Tara. Plantações não significam nada. Está querendo me dizer, Kay Scarlett O'Hara, que terra nada significa para você? A terra é a única coisa do mundo que vale o trabalho. Pelo que vale lutar, pelo que vale morrer. Porque é somente o que fica. Ora, papai, fala feito um irlandês. Eu sinto orgulho de ser irlandês e trate de não esquecer, mocinha, de que é meio irlandesa também. E para qualquer um que tenha uma gota de sangue irlandês nas veias, a terra em que vive é como se fosse mãe. Mas você é apenas uma criança. Ele virá a você. O amor pela terra. Não há como fugir dele sendo irlandês. Kathleen, quem é aquele? Quem? O que está olhando para nós e sorrindo? Aquele moreno cínico. Ah, meu amor, você não sabe? É aquele Red Butler. Ele é chasto. Tem péssima reputação. Ele me olha como se eu estivesse sem roupa. Por Deus, eu juro. Por Deus, eu juro, eles não vão acabar comigo. Eu vou passar por tudo isso e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. Nem eu, nem minha família. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair. Eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. Vocês puderam perceber que o filme ele já é, de certo modo, tendencioso já no início. Aquela introdução, ela é bem marcada por um sentimento, digamos assim, de que eles estavam certos e que aquele mundo perfeito do sul, o vento levou. Todo aquele apogeu das fazendas, todo aquele apogeu, né, dos fazendeiros, daqueles senhores que eram donos de um poder construído à custa de muito sofrimento por parte dos escravos, né? Eles pensavam verdadeiramente que aquilo era o correto, que aquilo era o certo, que aquilo era inquestionável. Então o filme ele trabalha muito essa questão, mas ele também, aí é que tá, gente. Por isso que eu me coloco, de certo modo, contra o cancelamento desse filme. Porque eu acho que nós temos que ter a condição de assistir filmes assim para podermos realizar uma reflexão acerca de tudo aquilo que está sendo colocado ali. Se a gente não tiver a oportunidade de assistir a esse filme, talvez a situação fique um tanto pior, porque a gente só vai ter acesso a uma parte da história, que é a parte dos vencedores. Tudo bem que, nesse quesito, os vencedores, liderados pelo Abraham Lincoln, o presidente talvez mais paradigmático lá dos americanos, né? Enfim, a gente aprendeu a realizar essa leitura de que ele foi um
um grande herói aí da libertação dos escravos. Claro, evidentemente, não resta dúvidas sobre isso. Mas a gente tem que pensar, será que a escravidão ela acabou verdadeiramente ou ela só mudou de paradigma? É o que a gente pode também pensar em relação ao Brasil, as nossas questões que são bem abissais, né? E eu acho que não tem muito como comparar Brasil com Estados Unidos, até porque lá nos Estados Unidos existe uma minoria negra, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a maioria é negra. E essa maioria, ela é considerada por muitos ainda como um elemento invisível. Então essas relações são muito complexas da gente poder avaliar assim de uma forma simplista, na verdade. Mas essa questão do filme E o Vento Levou, ela não tem nada de simplista, porque nós podemos perceber aí uma intenção de apagamento de uma ideologia para a apresentação de outra. E essa outra tem que ser forte. Essa outra tem que preponderar, porque essa outra é a certa, é a correta. Mas essa outra também ela pode ser bastante simples, no pior sentido da palavra. E essa simplicidade, no pior sentido da palavra, ela pode dificultar as nossas vidas. No sentido de que a gente não pode nem mais assistir a um filme, uma obra de arte, porque essa obra, segundo alguns, ela está carregada de mensagens terríveis que devem ser apagadas, que devem ser canceladas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No filme E o Vento Levou, nós estamos com 22 minutos já. No filme E o Vento Levou, nós temos uma atriz chamada Hattie McDaniel. Ela que faz a personagem da Mummy. Ela foi a primeira atriz negra a ganhar o Oscar. Pergunto a vocês, se apagarmos o filme, se cancelarmos E o Vento Levou, nós estaremos perdendo a chance de conferir a magnífica interpretação dessa atriz, que conseguiu vencer o Oscar da Olivia de Havilland, que inclusive morreu este ano com 104 anos, a Olivia de Havilland. Incrível isso. Mas, enfim, a Hattie McDaniel, ela conseguiu vencer o Oscar tirando das mãos da provável vencedora, ou seja, aquela atriz consagrada, branca, enfim, que correspondia com todos os anseios, né, de grande parte do povo americano. Mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ela achou por bem conferir o prêmio a McDaniel. Entrou para a história. Ao cancelarmos o filme, ao retirarmos o filme de nossas vidas, ao considerarmos este filme como um grande vilão que propaga o racismo e etc., nós estamos contribuindo também para o emburrecimento das pessoas. Aí eu pergunto para vocês, a linguagem, ela não é ampla? A linguagem, ela não pode ser preenchida com diversos elementos? Se a gente circunscrever uma obra de arte, que é algo amplo, passível de N interpretações,
de N visões, se nós circunscrevermos este filme apenas à porção que eles querem agora lhe atribuir, no meu entendimento, nós estaremos cometendo um erro. E esse erro pode ser prejudicial demais para os futuros espectadores, para os futuros intérpretes de O Vento Levou, que serão então doutrinados a encarar este filme como um libelo ao racismo apenas. E eu não vejo por essa ótica. Eu vejo este filme como o ocaso de uma sociedade, como o fracasso de um sistema que durante muito tempo funcionou, mas que já àquela altura entrava em declínio. E no modo como a personagem da Scarlett O'Hara, filha dileta dessa ideologia e desse mecanismo, vamos colocar assim, de exploração, como que ela se transforma ao longo do filme. Ela, com todas as suas vicissitudes pessoais, inclusive amorosas, com o personagem do Rhett Butler, interpretado pelo Clark Gable, o modo como ela se transforma enquanto ser humano a ponto de se apaixonar por um homem que ela não suportava, e ao final do filme, a sua última frase sendo "amanhã é outro dia", e ela retornando a Tara, ou seja, a fazenda que se chamava Tara, ela retornando a essa fazenda para ter forças, é muito simbólico. Ou seja, as transformações acontecem, mas nós temos que retirar forças de elementos assim que talvez nós normalmente desconheçamos, né? Não saibamos muito bem o que eles são em nossas vidas, mas eles estão lá para nos oferecer essa força. É o que acontece com a personagem da Scarlett. Amanhã é outro dia. Ela vai para Tara, ela vai para a fazenda e lá ela vai se reconstruir. E o país também vai se reconstruir. A guerra acabou. Essa nova visão ideológica passou a tomar conta. E o Sul teve que se adequar a isso. Ou seja, amanhã realmente é sempre um novo dia. Nós temos que nos renovar e etc, etc. Ou seja, o filme ele é magnífico. O filme ele tem diversas mensagens interessantes e a gente não pode pensar só nesse viés, né, de uma visão elitista, de uma visão exploradora. A gente tem que notar o quanto a personagem da Scarlett, através do sofrimento, ela se transformou. Agora, que existe a exaltação aos confederados, os confederados, o pessoal que... Os soldados do Sul, eles, os confederados, e os soldados do Norte, os Yankees. Que existe uma exaltação dos confederados, isso é evidente, até porque a autora do romance, a Margaret Mitchell, ela era do Sul, então ela tinha uma visão também acerca de tudo isso, mas é aquilo que a gente está tentando colocar para vocês. Essas visões, elas são transformadas. Não interessa a visão do autor, interessa é a visão que o leitor tem do que o autor coloca no livro.
a partir do momento em que o livro é lançado, ele não pertence mais ao autor, ele pertence ao leitor. Então a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que ter todas essas transformações em mente aí. Todas essas questões em mente, né? Bom, o vídeo está com 30 minutos. Eu acho que por hoje já dá para a gente dar uma encerrada nele. Tudo bem? Meus queridos e minhas queridas, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aqui. Um grande abraço e até a próxima.